Imagine estar em um tribunal cercado pelo peso da justiça e ouvir as palavras que definem o restante da sua vida. Para muitos, esse momento é recebido com resignação ou até remorso. Mas para outros, a realidade bate tão forte que a mente simplesmente não suporta. Hoje vamos explorar histórias reais de condenados que não conseguiram lidar com suas sentenças, reagindo de forma tão extrema que o tribunal inteiro se transformou em um palco de caos e emoção. Essas reações inesperadas revelam o impacto brutal de confrontar um destino irrevogável e mostram como o limite entre sanidade e desespero pode ser tênue quando tudo está perdido. Danta Wright entrou no tribunal em silêncio, o olhar pesado de quem já pressentia seu destino. Antes de chegar a esse momento decisivo, ele havia acumulado uma lista de crimes que incluíam roubo à mão armada e agressão. Cada delito mais ousado que o anterior, marcado por violência e ameaças contra as vítimas. A trajetória de Danta era trágica. Começara com pequenos furtos e acabou escalando para atos cada vez mais graves, até finalmente ser capturado em flagrante durante um assalto noturno. O julgamento foi tenso desde o primeiro dia. A promotoria trouxe à tona provas irrefutáveis, gravações de câmeras de segurança, testemunhas oculares e o próprio histórico criminal de Danta, que demonstrava uma tendência crescente à violência. A defesa tentou argumentar que ele crescera em um ambiente hostil e que isso o empurrara para a criminalidade, mas o júri parecia ter pouca empatia diante da gravidade dos atos cometidos. Quando a juíza iniciou a leitura da sentença, o silêncio no recinto era quase palpável. Cada palavra saía de sua boca como um martelo golpeando a vida de Danta. Ela enumerou todos os crimes e apontou a falta de remorso que ele demonstrara ao longo do processo. Então, proferiu a condenação. Décadas na prisão, sem direito à condicional antecipada, Danta, que até então mantivera uma expressão fria, finalmente desabou. Lágrimas de desespero e talvez arrependimento escorreram pelo seu rosto enquanto ele ouvia cada detalhe da penalidade imposta. A voz da juíza permanecia firme, sem qualquer hesitação. Em poucos segundos, a porta se fechou atrás dele. O tribunal permaneceu em silêncio, refletindo sobre a brutalidade dos crimes, a dureza da punição e a queda inevitável de um homem que, ao escutar a própria sentença, sentiu o peso real de suas ações. Nicholas Lindsay entrou no tribunal em silêncio, o olhar carregado de tensão. Apesar de sua pouca idade à época do crime, apenas 16 anos, ele fora acusado de um ato brutal, o assassinato de um policial em St. Petersburg. Antes de chegar a esse momento decisivo, a comunidade já acompanhava perplexa a história do adolescente que, em vez de uma simples rebeldia, enveredara por um caminho de violência irreversível. Durante o julgamento, a promotoria apresentou provas contundentes, incluindo relatos de testemunhas e evidências técnicas ligando Nicholas ao homicídio. A frieza dos detalhes, somada à gravidade de ter tirado a vida de um oficial da lei, causou choque tanto no júri quanto nas pessoas presentes. A defesa tentou argumentar sobre a imaturidade de um jovem que supostamente não entendia o peso de seus atos, mas o impacto do crime parecia falar mais alto. Quando o juiz iniciou a leitura da sentença, o silêncio tomou conta do tribunal. A voz firme listou as circunstâncias: a violência do ato, a falta de remorso aparente e o risco que Nicholas representava para a sociedade. Então veio o veredicto final: prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional, refletindo a gravidade do assassinato que ele cometera. Foi nesse instante que Nicholas, tão rígido durante todo o processo, finalmente pareceu sentir o peso de suas ações. Sua expressão mudou e o desespero se refletiu em seus olhos como se só ali compreendesse o significado real daquela pena. A sala permaneceu em silêncio por um momento que pareceu durar uma eternidade, enquanto o jovem era escoltado para fora, deixando para trás a imagem de um garoto que fez escolhas irreversíveis, e agora pagaria por elas pelo resto da vida. Erica Butts e Shanita Cunningham,
enfrentaram o tribunal por um crime que chocou toda a comunidade. As duas mulheres foram condenadas pelo brutal assassinato de Serenity Richardson, uma criança de apenas 3 anos. Serenity foi deixada sob os cuidados de Erica e Shenita por 2 semanas, período no qual sofreu abusos constantes, culminando em ferimentos fatais. Durante o julgamento, os detalhes revelados sobre os atos cometidos pelas mulheres causaram revolta e tristeza entre todos os presentes. Quando a sentença foi anunciada, prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, a reação de Erica e Shenita foi imediata e caótica. Ambas colapsaram no chão do tribunal, gritando e chorando de forma descontrolada. Seus gritos ecoaram pelo ambiente enquanto familiares também começavam a criar tumulto. Oficiais tiveram dificuldade em removê-las da sala, com Erica precisando ser carregada em uma cadeira de rodas devido à sua condição emocional extrema. Essa cena caótica e cheia de emoção destacou a gravidade dos crimes cometidos e o impacto de uma sentença definitiva. Erica Buds e Shenita Cunningham se tornaram o exemplo de como o peso da justiça pode esmagar até mesmo aqueles que pareciam indiferentes às consequências de seus atos. Dylan Shoemaker entrou na sala de audiências carregando o peso de ter tirado a vida de um bebê de apenas 23 meses. O crime, cometido quando ele ainda era um adolescente, chocou a comunidade pela brutalidade e pela vítima indefesa. Segundo as investigações, ele alegou não saber lidar com o choro incessante da criança, e o desfecho foi trágico. Um ato extremo de violência que tirou uma vida tão jovem. No tribunal, a promotoria foi implacável. Apresentou provas e testemunhos que apontavam para a gravidade do ocorrido. Explicaram que, embora Dylan fosse jovem, ele tinha plena consciência das consequências de seus atos. A defesa tentou argumentar que a imaturidade e a falta de orientação de Dylan o teriam colocado nessa situação. Mas a atrocidade do crime falava mais alto. Cada detalhe reforçava o choque coletivo. Um crime sem volta e uma vítima que nunca teve chance de se defender. Chegou então o momento da sentença. O juiz, com voz firme, descreveu a crueldade do ocorrido e enfatizou que nada justificava a violência contra uma criança tão pequena. A pena anunciada foi pesada. Décadas de prisão, com possibilidade de aumentar ainda mais, dependendo da avaliação futura. Nesse instante, a expressão de Dylan se transformou. O jovem, que mantivera um semblante mais distante durante o julgamento, desabou em prantos, tentando expressar remorso. Ele dizia não ter intenção de matar, mas aquelas palavras soaram tardias diante da gravidade do que fez. As portas do tribunal se fecharam às suas costas, encerrando assim uma história marcada pela tragédia e pela dor irreparável. Restou o silêncio perturbador de familiares e testemunhas, que saíram do local cientes de que a justiça tinha sido feita, mas que nenhuma punição seria capaz de trazer de volta uma vida tão preciosa. Shondell Jackson tinha apenas 19 anos quando foi condenado por homicídio intencional de 1º grau e roubo. A vítima, Nathan Potter, era um estudante universitário de 21 anos, assassinado a tiros após ser abordado por Shondell e seu cúmplice em uma tentativa de roubo. Durante o julgamento, Jackson exibiu comportamentos arrogantes, gesticulando para a família da vítima e sorrindo enquanto era escoltado para fora da sala. Porém, tudo mudou quando a juíza anunciou sua sentença: prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Ao ouvir as palavras que selaram seu destino, Shondell perdeu completamente o controle. Ele tentou se virar para encarar a família da vítima novamente, mas foi contido pelas autoridades. Enfurecido, começou a xingar o juiz e a sala do tribunal. A situação rapidamente saiu de controle, com os oficiais precisando usar spray de pimenta para contê-lo. O caos no tribunal era palpável, com ambas as famílias chorando, uma pela perda irreparável e a outra ao lidar com a realidade de um ente querido condenado para sempre. Shondell Jackson é um exemplo claro de como a realidade de uma sentença pode quebrar até mesmo a mais arrogante das máscaras. Para ele, o tribunal deixou de ser apenas um espaço de julgamento para se tornar o palco onde sua sanidade foi colocada à prova. Kimberly Kessler,
uma mulher que viveu grande parte de sua vida sob identidades falsas, também protagonizou um dos momentos mais perturbadores no tribunal. Kessler foi acusada e condenada pelo assassinato brutal de Jolene Cummings, sua colega de trabalho em um salão de cabeleireiros na Flórida. Jolene desapareceu em 2018 e as evidências apontaram diretamente para Kessler, que foi vista comprando materiais de limpeza e jogando sacos de lixo pesados em um container próximo ao local do crime. Durante o julgamento, o comportamento de Kimberly foi marcado por explosões emocionais e agressividade. Ela frequentemente interrompia o juiz, gritava acusações contra seu próprio advogado e até insultava as famílias envolvidas. Quando a sentença de prisão perpétua sem possibilidade de condicional foi anunciada, Kessler entrou em um colapso completo, berrando que era inocente e que todos estavam contra ela. As cenas mais chocantes, no entanto, vieram durante seu tempo na prisão. Kessler fez uma greve de fome que a deixou severamente debilitada e foi conhecida por espalhar fezes nas paredes de sua cela, além de atirar objetos nos guardas. Sua deterioração mental se tornou evidente, mas o tribunal manteve a decisão de que ela era mentalmente competente para ser julgada. O caso de Kimberly Kessler continua sendo um exemplo perturbador de como a justiça pode expor os cantos mais sombrios da psique humana. Jeremy Christian, autor de um dos ataques mais revoltantes em um transporte público, chocou o mundo com suas ações e postura no tribunal. Em maio de 2017, Christian atacou 3 homens que tentavam proteger 2 mulheres de origem muçulmana que estavam sendo assediadas por ele em um trem em Portland, Oregon. 2 dos homens, Ricky Best e Taliesin Namkai Mesh, perderam suas vidas, enquanto o terceiro sobreviveu com ferimentos graves. Durante o julgamento, Christian exibiu um comportamento desafiador e provocador. Ele frequentemente interrompia os depoimentos, ria em momentos inadequados e até zombava das famílias das vítimas. Quando a sentença de prisão perpétua foi anunciada, ele gritou no tribunal afirmando que faria tudo de novo e que não se arrependia de suas ações. A sala do tribunal ficou em silêncio absoluto após suas palavras, com muitos presentes expressando incredulidade diante da falta de remorso. A postura de Christian não apenas amplificou a dor das famílias, mas também serviu como um lembrete da brutalidade e do impacto de atos de ódio. Este caso se tornou um marco na luta contra crimes motivados por preconceito e deixou uma ferida aberta na comunidade de Portland. Michael Swanson era apenas um adolescente quando cometeu um dos crimes mais insensíveis registrados em sua comunidade. Aos 17 anos, ele roubou 2 lojas de conveniência em dias consecutivos, assassinando os 2 atendentes que estavam no local. As vítimas, Sheila Myers e Vicky Bowman Hall, eram mães trabalhadoras que foram mortas a tiros, sem qualquer chance de defesa. O motivo? Swanson queria diversão e, segundo ele, a sensação de poder que os atos lhe davam. No tribunal, Swanson permaneceu indiferente durante todo o julgamento. Ele frequentemente sorria para as câmeras e fazia comentários sarcásticos sobre as acusações. No entanto, sua reação ao ouvir a sentença foi ainda mais perturbadora. Condenado a 2 penas de prisão perpétua consecutivas, Swanson riu alto e olhou diretamente para os familiares das vítimas, dizendo que não sentia nada. Sua frieza chocou todos os presentes e gerou uma onda de indignação pública. A atitude de Michael Swanson dentro e fora do tribunal revelou um lado sombrio de sua personalidade, onde a falta de empatia e o desprezo pela vida humana ficaram evidentes. Este caso serve como um lembrete aterrorizante de como o sistema de justiça precisa lidar não apenas com os crimes cometidos, mas também com as mentes que os perpetram. Darrell Brooks protagonizou um dos julgamentos mais tensos dos últimos anos, após cometer um ato que devastou uma comunidade inteira. Durante um desfile de Natal em Waukesha, Wisconsin, Brooks dirigiu seu carro de forma deliberada contra a multidão, tirando a vida de 6 pessoas, incluindo uma criança, e ferindo dezenas. O incidente foi descrito como um ato de puro desrespeito pela vida humana, deixando cicatrizes profundas nos sobreviventes e nas famílias das vítimas.
No tribunal, Brooks assumiu sua própria defesa, mas o que se seguiu foi uma série de episódios caóticos. Ele interrompia o juiz constantemente, interrompia os promotores e fazia declarações desconexas, tentando justificar suas ações. Quando a sentença foi anunciada, 6 penas de prisão perpétua consecutivas, sem possibilidade de liberdade condicional, Brooks começou a gritar, chamando o tribunal de injusto e alegando que era alvo de perseguição. A reação de Brooks não apenas destacou sua incapacidade de aceitar a responsabilidade pelos próprios atos, mas também transformou o tribunal em um ambiente de tensão constante. Sua postura desafiadora e comportamento errático foram amplamente divulgados, causando indignação pública. O caso de Darrell Brooks é um exemplo de como alguns condenados, ao invés de demonstrarem arrependimento, escolhem enfrentar a justiça com negação e hostilidade, aprofundando ainda mais as feridas que causaram. Ellis Nelson Ortiz Neis foi condenado pelo terrível crime de abuso e assassinato de um garoto de 4 anos, Giovanni Mills. O caso abalou a comunidade local devido à brutalidade dos atos cometidos. Durante o julgamento, os promotores descreveram detalhes que chocaram até os jurados mais experientes, levando a um ambiente de tristeza e revolta. Quando a sentença foi anunciada, prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, Ortiz Neis perdeu completamente o controle. Ele gritou palavras de ódio contra o juiz e chegou a afirmar que não se arrependia de suas ações, deixando todos no tribunal em choque. Os oficiais precisaram removê-lo à força, enquanto familiares das vítimas choravam em desespero. A reação de Ellis Nelson Ortiz Neis mostrou a ausência completa de remorso e o desprezo pelas vidas que destruiu. Este caso, além de devastador, destacou o impacto de crimes que deixam marcas profundas em comunidades inteiras e reforçam a necessidade de justiça rigorosa para atos tão hediondos. Em todos esses casos, o que se destaca é como a violência e a falta de empatia levaram a crimes extremos, resultando em condenações pesadas e vidas destruídas. Vemos jovens e adultos que, por decisões erradas, acabaram transformando suas histórias em exemplos trágicos de atos irreparáveis. Serve de alerta para os riscos de entrar no mundo do crime e para o peso das consequências que não podem ser apagadas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização.